Interativo, edição das 18 horas. Oferecimento Imobiliária José Narciso. Olá, como vai? Hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2019. Estamos iniciando o Jornal Interativo, edição das 18 horas. Redação Gabriel Casagrande, locução José Narciso e Vanderlei Valério. As manchetes que serão desenvolvidas em notícia. Desgaste entre Bolsonaro e Paulo Guedes pode gerar problema para a economia do país, mas o dólar cai para 4,061. Governo estadual, 6 meses depois de revitalização de praça na capital paulista, já está degradada. Tem alguma coisa a ver com Dracena. É revoltante. Governo municipal, empresário dracenense do ramo imobiliário questiona na justiça a prefeitura cobrar IPTU antes da aceitação do loteamento. Economia doméstica, gasto das famílias com transporte supera despesas com alimentação pela primeira vez, confirma IBGE. Crime, Polícia Civil de Junqueirópolis conclui inquérito sobre cartas de facção criminosa com planos para matar promotor de justiça. Amanhã cedo terminam os Jogos Infantis do Estado de São Paulo. Dracena não participa. Depois da derrota do governo no Congresso a respeito das mudanças da Previdência Social, o desgaste entre Bolsonaro e o ministro da Economia é gritante. Pode ter consequências desastrosas para o começo do governo e principalmente para o Brasil, que parece estar começando a ter uma volta de uma economia mais firme. Isso pode antecipar uma reforma ministerial. Governo estadual, depois da revitalização da praça, em 6 meses, os vândalos conseguiram detonar e acabar com o dinheiro público que fez a revitalização da praça. Aqui em Dracena também não é diferente, onde faz a reforma, logo em seguida vem os vândalos e começam a detonar tudo. A população precisa entender que o dinheiro investido na revitalização da praça é para que a praça sirva mais à população e o dinheiro seja uma economia de todos nós. Governo municipal, empresário do ramo imobiliário, entra na justiça para questionar cobrança de IPTU antes da prefeitura aceitar o loteamento. Quando a prefeitura não aceita o loteamento, o comprador do lote fica impedido de fazer o uso dele para qualquer coisa. Por exemplo, ele não pode construir, não aprova a planta e não pode edificar. Então por que cobra o IPTU? Não devia cobrar o IPTU, não é isso? Economia doméstica, gasto das famílias com transporte supera despesas com alimentação pela primeira vez. Na verdade, as famílias estão gastando mais com educação, com saúde, com alimentação, mas o gasto com transporte em algumas cidades do país passou acima desses limites, porque está muito caro o transporte e fica muito complicado segurar o orçamento doméstico dessa forma. Crime, Polícia de Junqueirópolis conclui o inquérito que apurou a responsabilidade de participação de uma facção criminosa que está instalada na penitenciária de Junqueirópolis, cujas cartas foram analisadas pela polícia. Logo, nós vamos ver o desdobramento disso tudo. Amanhã cedo, terminam os jogos em Dracena da Campeonato Infantil do Estado de São Paulo. Infelizmente, Dracena não participa dessa fase final em nenhuma modalidade. Isso pode gerar uma mudança de comportamento da Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria de Educação do município e também a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Vamos ver o que pode virar. Fique aqui com as notícias do esporte com o professor Vanderlei Valério.
Olá, estou aqui com as notícias do Jornal das 6 desta sexta-feira. A equipe da Tempersul venceu o Taboão da Serra ontem à noite, nesta quinta, em Taboão da Serra, pelo placar de 6-2. Um jogo equilibrado no primeiro tempo, onde o placar foi de 2-2, a equipe dracenense com 2 gols de Dario conseguiu equilibrar a situação do jogo. Segundo tempo, só deu Tempersul. Mais um gol do Dario, um do Rafa Martins, um do Bocão e outro do Jean Neguinho. Portanto, uma grande vitória da Tempersul nesta quinta-feira à noite na cidade de Taboão da Serra. Na próxima terça-feira, a equipe da Tempersul recebe o Pulo do Gato. Com a vitória de ontem à noite, a Tempersul foi a 10 pontos. Encostou no Pulo do Gato com 13 pontos e na equipe do Magnus, que agora tem 15. O confronto da próxima terça-feira será de suma importância. É aquele chamado jogo de 6 pontos. Se a equipe da Tempersul vencer, vai a 13 pontos, empata com o Pulo do Gato e ainda fica com o jogo a menos. Depois é só administrar as vitórias dos jogos seguintes, que a Tempersul poderá chegar em segundo ou até em primeiro lugar. Exatamente porque no último jogo desse campeonato, no dia 3 de novembro, o Pulo do Gato pega o Magnus. Um empate ou uma vitória do Pulo do Gato poderá dar o primeiro lugar para a equipe dracenense. Está terminando neste sábado as competições dos jogos da segunda edição dos Jogos Infantis do Estado de São Paulo. Dracena não conseguiu levar nenhuma equipe na semifinal da competição. O futsal e o voleibol masculino foram as equipes que foram mais longe, conseguindo passar da primeira para a segunda fase, mas não passaram daí. Hoje, nesta sexta-feira, foram jogos semifinais e Dracena não tinha nenhuma equipe em quadra. Muito embora esteja alardeando que está trabalhando nas categorias de base, a Secretaria Municipal de Esporte precisa fazer uma autoanálise do seu trabalho realizado até agora. Por enquanto, esse trabalho de categorias de base ainda não surtiu o efeito desejado. Campeonato Brasileiro, uma rodada importante nesse final de semana, com 5 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. Nenhum na segunda-feira, como a CBF costuma fazer. Nós teremos neste sábado, às 17 horas, 2 jogos. O São Paulo pega o Fortaleza e o Vasco pega a equipe do Santos. Às 19 horas, mais 2 jogos, o Grêmio joga contra o Corinthians e o Bahia joga contra o Clube Atlético Paranaense. Às 21 horas, também no sábado de amanhã, o Cruzeiro pega o Internacional. Cruzeiro está meio complicado. Precisa vencer esse jogo. Há 6 jogos não vence. E também o Abelão assumiu agora. E o Cruzeiro precisa dar uma satisfação à sua torcida. No domingo, às 11 da manhã, Chapecoense e Flamengo. O Flamengo sem o Arrascaeta, que sofreu uma contusão e operou na manhã desta sexta-feira, e está fora até dos jogos até o final do ano. Nós teremos às 16 horas, no domingo, Ceará e Goiás, Palmeiras e o Clube Atlético Mineiro, o jogo da televisão. Também às 16 horas, Botafogo e Fluminense, e às 19 horas, o CSA joga contra o Avaí. O Flamengo ainda é líder, 49 pontos. Palmeiras estava encostado, tem 46. Santos, Corinthians tem 41, Internacional e Bahia 37. E São Paulo está na 7ª posição com 36 pontos ganhos. Não se esqueça, o Cartola encerra neste sábado às 14 horas. Eu vou fazer o meu. Boa noite.